Quando você pensa em segurança, o que te vem à mente? Ter um seguro de celular? Usar uma doleira para colocar a carteira quando tá na rua? Tá, essas são as dicas de segurança da vida real que o brasileiro já conhece. Mas também tem vários jeitos da gente se proteger online. E um deles é usar um VPN, uma ferramenta para dificultar golpes online e vazamento dos seus dados mais preciosos. Eu, que não sou muito da tecnologia, descobri faz anos que um VPN evita muitos problemas causados pela insegurança na internet. E de quebra ainda permite que você use um servidor de internet sediado em outro país, para ter acesso a conteúdos que ainda não chegaram aqui. Tipo séries, álbuns, essas coisas que só estão disponíveis na gringa. A NordVPN está com uma promoção só para você. Além de um desconto especial, a NordVPN também oferece 4 meses a mais para quem assinar o plano de 2 anos. E, se você não gostar ou descobrir que não é a sua, não tem problema. Quem cancelar a assinatura nos primeiros 30 dias recebe todo o dinheiro de volta. O link para aproveitar essa promoção é nordvpn.com/osíndico. Ou, se você preferir, é só ir até o texto de descrição desse episódio e clicar no link que tá lá. Sempre um prazer, NordVPN. Hanif tá na tela do meu celular. É o anúncio da imobiliária de luxo portuguesa que uma pessoa me mandou. Sem dúvida nenhuma, a foto é do mesmo homem que é acusado de desviar dinheiro de 3 prédios diferentes. Só que na foto aparece outro nome, W. Costa. E ele se apresenta como corretor de imóveis no sul de Portugal. W vem de Wanderson, e Costa é o último sobrenome de Wanderson. Um sobrenome que ele mal usava no Brasil. Um sobrenome que nem está em vários dos seus documentos, porque não era dele. Ele contraiu Costa depois que casou com uma das suas ex-mulheres e passou a emprestar o sobrenome. Assim que eu descobri que Wanderson Hanif podia estar em Portugal, eu entrei em contato com um colega jornalista de Lisboa. O repórter Felipe Santa Bárbara entrou em contato com o número do Hanif usando o número dele, que é português. A gente pensou que era mais provável que o Hanif ia responder para um número europeu do que para uma mensagem vinda do Brasil. Afinal, ele tinha deixado o país com um rastro de problemas jurídicos para trás. Felipe mandou uma mensagem para os 2 WhatsApps que W. Costa propagandeava no site da corretora imobiliária de luxo. Oi Chico, tudo bem? Olha, enviei a mensagem, mas a mensagem não foi entregue. Fica apenas com um certo no WhatsApp. Já esperei 1 hora e tal, 2 horas, para ver se era um problema de rede, mas a mensagem não chega. Portanto, o telefone ou está desativado ou, efetivamente, ele está sem dados móveis e sem internet. Nos primeiros dias, a resposta foi o silêncio. Até que um dos números respondeu. Chico, então, ele respondeu. Vou só ver se de facto é ele. Mas a gente não tinha certeza se de fato era Hanif falando. A pessoa que está com o número só respondeu uma vez. Mandou uma mensagem de texto perguntando no que podia ajudar. E depois, desapareceu. Não atendia o telefone e ignorava as mensagens de texto. E talvez não fosse ele, porque o segundo número que aparecia como de Hanif no site respondeu às nossas mensagens. Quem estava com ele era um outro corretor de imóveis. Um vendedor de casas de luxo que virou uma celebridade no Instagram em Portugal. Ele tem mais de 50 mil seguidores e faz aqueles vídeos mostrando umas casas lindas. E essa pessoa só respondeu. Olá, este número não é de W. Costa. Ele não trabalha mais aqui. Em que posso ajudar? E assim, Hanif sumiu mais uma vez. Até os advogados que defendiam ele nos processos dos prédios dizem que ele não é mais cliente. Os moradores do Vibe, do Estilo Bom Retiro e do prédio João Paulo II ainda se perguntam onde ele está. Faz anos que ninguém ouve falar de Hanif. Acontece que esse podcast não poderia existir sem ouvir o que ele tinha a dizer das acusações. Então, essa história morreu por alguns meses. Ou só hibernou, porque no fim de 2024, ela voltou à vida com uma coincidência. Eu sou o Chico Felitti e esse é o Síndico, um podcast da Folha e da Pachorra Felitti, áudios, livros e filmes, sobre a história de um homem, 3 prédios na Grande São Paulo e uma nova identidade na Europa. Episódio 4, de Pernambuco a Portugal. Por meses parecia que esse podcast não ia sair, que a gente tinha perdido o paradeiro da pessoa acusada por moradores de ter desviado dinheiro de pelo menos 3 prédios em São Paulo, de ameaçar a gente de morte e de criar um novo golpe no país mais frondoso de golpes no mundo inteiro. Só que o mundo gira,
E uma pista para achar Hanif apareceu onde a gente menos esperava. Eu e o produtor Otávio Bonfá estávamos em Pernambuco fazendo uma outra investigação. E eu lembrei de ter lido no meio dos processos contra o Hanif que tinha um endereço ligado a ele em Pernambuco. Uma das várias empresas que teve ele como sócio ficava na cidade de Paulista. E o nome Paulista pode passar uma falsa impressão, porque a cidade não fica em São Paulo. Fica pertinho do Recife. E já que a gente estava por ali com uma manhã livre, a gente decidiu pegar o carro e dirigir 1 hora até Paulista, sem quase esperança nenhuma. Aqui quem tem um terrenozinho faz um privézinho de 6 casinhas assim, ó. Pra vender, tá ligado? Como é que chama? Privézinho? Privê. Mas a surpresa tá esperando assim que a gente chega numa rua de terra, a poucos quarteirões do mar. E vem na forma de uma mulher loira. Uma senhora de 60 anos que tá no portão de casa, com um cigarro na mão e no corpo uma camiseta regata em que tá escrito a frase "Malha que cresce". A gente desce do carro e pergunta se ela conhece Hanif. E a resposta vem reta e direta. Vocês vieram de São Paulo pra cá, atrás dele. Eu explico pra ela que a gente tá investigando as acusações de 3 prédios contra Wanderson. E ela não parece se surpreender. Um cara capaz disso, é capaz de tudo, né? Essa mulher prefere não revelar o próprio nome, mas permite que a gente use trechos da nossa conversa. Não tem jeito, aquele homem não tem jeito. Eu achei muito estranho. É muito dinheiro, um menino do interior daqui. Ela diz que Hanif namorou uma parente sua e que por isso tinha usado o endereço para registrar uma das suas empresas. Diz que ele frequentou a casa de Paulista bastante, mas ela mesma nunca morreu de amores por ele, não. Esse cara é um bandido, não presta. Ele esteve aqui 2 vezes, 2 ou 3 vezes. Eu não gostei dele. E o que era só uma impressão ganhou força quando essa mulher se viu envolvida em uma mutreta. Meu filho, inclusive meu carro foi embora por causa disso. Seu carro? Eu perdi meu carro. Ela conta que comprou um carro no nome da parente que era companheira de Hanif. E afirma que ele fez dívidas no nome da mulher. E na hora que os credores foram cobrar a dívida da esposa do Hanif, levaram o carro dela embora. Ela até tentou conversar com Hanif, mas diz que não conseguiu. Inclusive, falei com ele me bloqueou. Falei com ele a respeito do meu carro. Eu digo, você acha certo? Eu trabalho que sou a filha da mãe. E levar meu carro por causa das suas safadezas. Aí, bloqueou. Um vizinho passa na frente da casa. A mulher puxa o homem e diz: A única pessoa que dizia que ele não prestava era quem, Biel? Ele conseguiu enrolar minha mãe. Ou seja, essa mulher nunca gostou muito do síndico. Muito pelo contrário, ela morre de rancor dele. E por isso ela diz que quer ajudar a gente a encontrá-lo. Ela diz que a parente dela não tem mais contato com o Wanderson desde que os dois se separaram. Mas quem sabe uma amiga em comum possa saber onde o Wanderson tá morando. Só que ela já adverte, se a gente for atrás dele pra cobrar a dívida, vamos ficar vendo navios. Agora ele não tem dinheiro mais não, viu? Tá lascado. Tá quebrado. Não tem. Depois de mandar mensagem pra sua parente e pra algumas amigas, ela promete que vai tentar conseguir o endereço de Hanif pra gente. Cabra safado, Paulo. Finalizando, ele é um cabra safado. E passados alguns dias, toca meu WhatsApp. É uma mensagem. O nome de uma praça e um número de um apartamento. O atual endereço de Hanif. Esse endereço fica em Portugal. É dia 25 de dezembro de 2024, quando eu e o Alan Batista, produtor desse podcast, entramos num voo de São Paulo para Lisboa. De lá, a gente pega um ônibus até o Algarve, um dos pontos mais ao sul de Portugal. O uso do cinto de segurança é obrigatório e não é permitido viajar de pé nem circular pelo corredor do autocarro durante a viagem. A gente chega no sul de Portugal um dia depois do Natal. Faz um frio danado. E Faro, a cidade que é a capital do Algarve, fica na beira d'água, então é ainda mais gelada. Pelo menos o dia está ensolarado quando a gente chega. Estamos a terminar a nossa viagem com a chegada a Faro. A cidade está cheia. As ruas estreitas e de paralelepípedo estão coalhadas de turistas de vários lugares do mundo. Mas os turistas ficam ali, só perto do mar. Quando a gente vai entrando mais para o centro da cidade, eles dão lugares a moradores. Gente como a dona Sandra. Podia pedir que a senhora se apresentasse, por favor? Então, meu nome é Sandra, sou residente em Faro, é a capital do Algarve
Tem um centro histórico muito bonito, que vale a pena ver. É rodeado por umas ilhas muito bonitas, ali nos lados de Olhão. E tem um clima ótimo. Sandra explica que Faro é um ponto turístico. Vem gente do mundo inteiro. Vem gente do mundo inteiro, vem. E o que se tem para fazer em Faro? O que se tem para fazer em Faro? Bom, é mais o visitar. É mais o visitar o centro histórico, tem as igrejas, tem a Capela dos Ossos, tem alguns monumentos que são para visitar. Tem os museus, tem as bibliotecas, pronto, tem mais para visitar monumentos e o centro histórico. Depois é mais, estamos no Algarve, né? É mais praia e todas as suas ilhas envolventes que vale a pena visitar. Mas tem turistas de um país que não vêm muito para Faro, os brasileiros. Sandra diz que isso acontece porque as nossas praias são as mais bonitas do mundo. E a temperatura no Brasil é bem mais quente do que em Portugal, na maior parte do ano. Não, fora da temporada, para o brasileiro não é muito bom porque vocês estão habituados a um clima muito mais quente. Mas para o europeu é ótimo, porque é como você diz, mesmo sendo brasileiro, estamos em dezembro e você tem a manga de camisa, mesmo sendo brasileiro. Agora imagina um inglês. Para um inglês isto é verão. Temos 19 graus. Mas ali, do lado do bar onde eu encontrei a Sandra, pode estar um brasileiro, sim. O brasileiro que a gente procura há 1 ano e pouco. A gente chega numa praça onde fica um prédio bonito, bem bonito. São 4 apartamentos por andar, todos com varanda. Um apartamento ali custa coisa de 200 mil euros, ou 1.200.000 reais. Esse é o último endereço que os conhecidos tinham do Hanif. Eu vou até a portaria do prédio e toco a campainha do apartamento. Eu já chego pronto para me explicar para quem atendeu o interfone. Dizer que eu sou repórter e vim do Brasil só para falar com o Hanif, porque eu não conseguia entrar em contato com ele de outro jeito. Que eu tentei por 1 ano e meio, mas ninguém respondia. E assim como aconteceu por 1 ano e meio, ninguém responde a campainha. Então, eu toco de novo. E o portão se abre sem ninguém ter dito uma palavra. A gente entra no prédio. E o Alan fala alguma coisa enquanto a gente entra no elevador e aperta o botão. Você com quem? Um pouco de medo. O que o Alan sussurrou aí foi: eu tô com um pouco de medo. Afinal, essa pode ser a casa de um homem que já ameaçou os vizinhos de morte, que tinha uma arma, ou que pelo menos dizia por aí que tinha uma arma. Um sujeito que é acusado de hackear seus inimigos. E a gente sobe alguns andares em absoluto silêncio, até que a porta do elevador se abre. E lá está. No hall está um rosto familiar, de um homem forte, com topete preto e nariz proeminente. Olá. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo. Wanderson. O próprio? Wanderson Hanif está na soleira do apartamento, de calça de moletom e camiseta, descalço. Prazer, meu nome é Chico. Tudo bom? Como vai? Eu driblo o constrangimento daquela situação explicando que ele abriu a porta pra gente antes mesmo que eu pudesse me apresentar pro interfone. Desculpa, a gente tocou a campainha, mas daí abriu sem nem falar nada. Não, eu achei que era um amigo. Vocês, Frank. Desculpa, eu comecei a falar, só que parece que já tinham desligado. Mas já que a gente já tá ali, é hora de falar com esse homem que sumiu, até que ele foi encontrado. Não, por que eu posso te ajudar? Eu sou jornalista de São Paulo. Eu ouvi algumas pessoas que moraram em condomínios que o senhor administrou. E tentei contato com o senhor, não consegui. O número de celular parece que já mudou. Sim, naturalmente. Eu explico que eu sou jornalista e que nos últimos meses eu ouvi mais de 50 pessoas que o acusam de crimes. A maioria deles ligada aos 3 condomínios em que ele foi síndico ou subsíndico. Mas podemos também falar. Você me dá seu telefone? Claro. Hanif diz que vai dar a entrevista sim, mas tem que ser mais tarde. Agora, ele tem uma reunião com esse amigo que ele estava esperando. Só hoje, no fim do dia, umas 7 alguma coisinha. Bacana pra ti? Pode ser onde a gente marca. Num café, eu te mando localização aqui mesmo. Ele fecha a porta e volta para dentro do apartamento. Eu e o Alan pegamos o elevador e saímos pela porta que ele abriu sem a gente ter se identificado. Depois de 1 ano e meio tentando, eu fico com a impressão que essa promessa não passe disso. Apenas uma promessa. Mas,
Assim que a gente sai, ele manda o endereço de um café e um horário. Hanif escreve na mensagem: "Te vejo lá, às 4 da tarde." O síndico pode até ser um mistério, mas o verdadeiro choque é descobrir o caixa do condomínio todo no vermelho. A gente viu isso nessa série, inclusive. Mas dá para evitar pesadelos com o Inadimplência Zero, da Superlógica. Com ele, o condomínio recebe 100% da receita, todo mês, mesmo que algum ou alguns moradores atrasem o pagamento. E a cobrança fica por conta da Superlógica, feita com cuidado e sem dor de cabeça. Não ia ter piscina verde que durasse com a Superlógica. Fale com seu síndico e sua administradora. IZ é o seu condomínio no azul. Sempre. Hanif aparece no café 20 minutos antes do horário marcado. Ele propôs de conversar em um lugar público, e eu não me oponho, porque me parece uma opção mais segura. E nesse caso, eu fico sempre com a opção segura. Afinal, é um homem que já quebrou um carro com bastão de beisebol e ameaçou dar um tiro no peito de um vizinho. E aí, meu caro? E aí, meu caro? Tudo bem? Tudo bem. Só que o homem que chega parece ser mais Hanif do que o Wanderson que nos atendeu na porta de casa. Porque ele tá elegante. Veste um suéter cinza, óculos escuros grandes e quadrados, um mocassim e um cigarro aceso na mão. Hanif parece um milionário brasileiro de férias em Portugal, que se oferece inclusive para pagar nosso café. Mais um expresso duplo com leite, um expresso duplo simples e 2 águas com gás. Pode deixar. Não, por favor. Pelo amor de Deus. Depois de pegar os expressos, a gente se senta numa mesa do lado de fora da padaria. Nós estamos lá fora, tá? Obrigado. E eu peço autorização para gravar e usar esse áudio. Você tem problema de eu gravar essa conversa? Não. Hanif não só topa, como agradece pela conversa que está prestes a ter. Eu que te agradeço a oportunidade também de falar, mesmo porque, por ocasião e por algumas questões, eu simplesmente me distanciei mesmo. E ele não parece estar incomodado. Tá sim surpreso que um repórter tenha chegado nele entre o Natal e o Ano Novo. Mas não tá tão surpreso por alguém estar investigando o que aconteceu nos prédios por onde ele passou. Eu me surpreendi pelo período, final de ano e etc, mas era uma coisa que poderia acontecer. Não tô escondido, voltei ao Brasil esse ano, estive lá por 15 dias, 14 dias, e sei dos programas, mas sim, nada que eu tenha que me envergonhar. Há algumas pessoas, como você disse, que colocaram algumas celeumas, algumas coisas sobre ele roubou, ele desviou, ele prejudicou. Lícito deles acharem isso, ilícito da minha parte provar o contrário. Pela primeira vez, o síndico vai falar. A primeira coisa que eu preciso esclarecer é bem básica. Qual é o nome da pessoa que está sentada na minha frente? Seu nome, eu te chamo de Wanderson, eu te chamo de Hanif, eu te chamo de... Meu nome sempre foi Wanderson. Hanif é o nome do meu filho. E um pseudônimo que se cria no mercado imobiliário. Então eu passei 2 anos no mercado imobiliário, era o pseudônimo, e quando meu filho nasceu, ficou Hanif. É o nome do meu filho. E aí ficou Hanif. Ele emprestou o nome de um livro sagrado de uma religião que ele não segue. E escolheu esse nome da mesma forma que alguém escolhe um livro pela capa. Porque achou bonito. De onde veio o nome Hanif, que ficou tão mítico para as pessoas que cruzaram? Significa o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente em Deus. Que tá no Corão. Não sou muçulmano, mas vem de lá. Porque as pessoas te conheciam como Hanif, né? Sim, todos me chamavam como Hanif. É uma verdade. E era como você se apresentava? Tornou-se um pseudônimo. Mesmo. Tá. Porque eu tô aqui pra tentar elucidar essa história e esclarecer o máximo possível, e muita gente dizia que achava que Hanif era o seu nome verdadeiro e se sentiu traída quando descobriu que não era. Não. Todos têm acesso a documentos. Quando se é eleito, tem uma ata. E veja, a empresa da qual estava nos condomínios não eram empresas vinculadas a mim. Empresas de grande porte como a GK, Condomínios. E todo mundo recebeu o meu nome por completo. É verdade, o nome Wanderson aparece nas atas de todos os prédios em que ele passou. Algumas vezes como Wanderson Hanif, outras como Wanderson Bellarmino.
Em algumas das atas tem erros de digitação. Acontece que a maioria dos moradores não lia essas atas. Os próprios moradores admitem que muita gente não checa documento nenhum de condomínio. Queria que você me contasse do começo, se possível. Estilo Bom Retiro, assim, como você chega na política condominial? Isso, eu nem me lembro mais. Hanif diz que não se lembra de como virou subsíndico e depois síndico. E depois comprou ao menos 3 empresas de gestão condominial. Só que eu me disponho a fazer um esforço para avivar a memória e ouvir dele a versão do que aconteceu. Prédio por prédio. A gente começa do começo, vamos cobrir os prédios cronologicamente. E o primeiro é o estilo Bom Retiro, onde Wanderson foi acusado de ameaçar moradores e de desviar dinheiro que recolhia em nome do condomínio. Ele confirma que ficou com dinheiro do estilo Bom Retiro. Reconheço a dívida é minha sim, não nos valores, nos montantes que eles propunham na época. Eu achava que estava bem desvirtuado, mas para evitar problemas, assinei a confissão de dívida e iria efetivar o pagamento conforme pudesse. Diz que não tem condições de pagar os R$ 26.529, mas defende que esse valor não é o valor certo. Na ocasião eu não queria problema. E quem não quer problema, assina qualquer coisa, ó, vamos tentar regularizar e tá tudo bem. Até hoje esse dinheiro não foi pago. 7 anos depois de Hanif ter se comprometido na justiça a devolver o dinheiro para o prédio, em 12 parcelas mensais. Outra coisa que aconteceu, e ele reconhece, foi a treta da garagem. Hanif confirma que teve nesse quiprocó, até porque a ameaça está gravada, mas ele defende que a história não foi bem como os moradores contam. Ixi, aquilo ali foi um inferno também, mas também confusões, assim, coisa de condomínio, coisa de briga comum. Foi logrado um boletim de ocorrência. Se me falha a memória, eu quebrei o carro de um... Ele ri quando confirma que quebrou um carro com um pedaço de pau, mas diz que tinha um motivo. Então, isso aconteceu? Aconteceu, de fato. Fui ameaçado na ocasião, mas muito francamente, coisa de momento, coisa irrelevante dos dois lados, eu tenho certeza. Tá. Ele não iria me matar e nem eu ia matar ele. E eu pergunto o que ele acha disso ter acontecido, agora que já se passaram quase 10 anos. E como você classifica? Horrível. Uma coisa que não deve acontecer nunca, mas eu era muito jovem, eu gostava de problema. Hoje em dia você... Não vale a pena. Francisco, não vale a pena. Não vale a pena. Mesmo. Ele diz que está arrependido, que um dia vai pagar o dinheiro que deve para o estilo Bom Retiro. Que a treta na garagem existiu, mas foi só imaturidade, não foi crime. Hoje, ele não faria mais isso. E é isso que tem a dizer sobre o primeiro prédio em que foi acusado. Antes da gente entrar no assunto do edifício Vibe, eu aproveito para abordar o passado de Hanif. Porque os moradores do próprio Vibe dizem que ele chegava se apresentando como um empresário. Um homem com um diploma de MBA e 1,5 dúzia de apartamentos no prédio. Mas a história que os documentos do Hanif contam é bem diferente. Ele foi dono de um bar e de um hotelzinho numa região má afamada do centro de São Paulo. Posso te perguntar do seu histórico profissional, assim, porque é uma coisa que muito se especula, as pessoas criam histórias que não são verdadeiras. Pode perguntar o que você já fez da vida? Eu já fiz de tudo um pouco. Já fui agente, você me perguntou de seguro-saúde, já vendi seguro-saúde, mas isso há 15 anos atrás ou mais. Que mais? Já trabalhei com restaurante, já trabalhei com hotel, já trabalhei com empresa de segurança, com terceirizada, já trabalhei com basicamente tudo. Sua formação é? Administração de empresas, gestão de negócios imobiliários e teologia. Não tem muita uma coisa a ver com a outra, mas... Teologia? Também. Até Deus está respondendo. Foi um sinal divino. Deus entrou na nossa conversa. Exatamente. São 4 em ponto, então. Presumo, são 4 em ponto. O sino termina de badalar e Hanif volta a contar como ele chegou até o edifício Vibe. A chegada no condomínio se dá bem no início do condomínio. 6, 8 meses depois eu fui eleito síndico. Isso, se não me falha a memória, 2017, 18. Você chegou a ser proprietário? Você chegou a ter unidades? Formalmente, nunca. Ele diz que nunca teve um apartamento no Vibe. E a lei permite que uma pessoa que não mora num prédio seja síndico. Mas dezenas de moradores dizem que ele se apresentava como dono não só de um apartamento, mas de quase 20 apartamentos no prédio. Porque uma impressão que muitos moradores me passaram é de que você era um grande proprietário. Que você chegou como na figura de um grande investidor
que tinha várias unidades e dizia ter várias unidades, e inclusive votava com essas unidades. Tinha representação de algumas unidades. No total, acho que ficou quase 16 unidades de representação. Mas você não chegou a se apresentar como dono dos apartamentos? Não, eu era representante. Nunca estava meu nome. E isso sempre foi claro? Sempre. Na medida do possível, sim. Olha, quantas unidades representa? Na época estava muito forte o Airbnb. Tornou-se um prédio de Airbnb. Então, assim, eu de 6 passei para 16, 18 unidades, mas todas como representação. E o Hanif não me responde quando eu pergunto quem eram os donos dos apartamentos que ele representava. Ele só diz que conquistou a confiança das construtoras. E eram as construtoras que indicavam seu serviço para quem comprasse uma unidade no Vibe e não quisesse administrar. Foi aí que ele diz ter aprendido a gerenciar imóveis. E com o tempo foi comprando empresas de condomínio. Só não diz com que dinheiro conseguia comprar as empresas de serviço terceirizado. Quando já estava sendo síndico, algumas empresas foram adquiridas nesse período. Algumas delas prestavam serviços ao condomínio, tá bem? E em 2021 houve aqueles tumultos de condomínios generalizados, mesmo porque muitos acabaram por ter a informação de que muitas empresas pertenciam à minha mãe, a minha ex-mulher, e quem fazia a operação também era eu. E aí criou-se toda uma celeuma, todo um tumulto grande e eu acabei saindo. Houve muitos processos, eu te falei de 6, mas não, acho que é mais de 10, tá? 6 ou 7 foi que nós movemos contra eles. Sim. 2 ou 3 eles moveram contra nós. De fato, as empresas eram da família. E ele reconhece que muitas vezes era ele que estava à frente das firmas. E ele defende que as donas de verdade das empresas eram sua mãe, uma costureira do interior de Pernambuco, e sua ex-mulher, que também tinha uma confecção de fundo de quintal. Mas ele defende que as empresas eram delas, não eram dele. E diz que as empresas da sua família só foram contratadas porque eram as que ofereciam os melhores preços do mercado. Para mim, o fato de uma ou outra pessoa saberem que tinha vínculo, tem vínculo, mas vamos ver o que foi feito? Vamos ver o que foi feito. Quanto custa uma administradora? Na época era 4, a gente cobrava 3. Quanto custa uma terceirizada? Na época 50, a gente cobrava 40 e pouco. Era muito simples para mim. E voltando para a relação, essa relação, não relação marital, a relação de empresas com um condomínio gerido por um síndico, você acha que existe um problema ético, existe um problema moral, existe um problema legal? Onde mora essa questão de ter envolvido empresas da sua família? Existe um problema de conflito. O conflito de interesses é muito grande entre um lado e o outro, mesmo. Isso é o grande equívoco. Isso é que não deve acontecer, mesmo que para o bem. Mesmo que para o bem do condomínio. É como eu te disse, você sabe o que você pode oferecer mais barato, um trabalho melhor, mas não deve ser assim. Tem que ser uma coisa desvinculadas. Profissionalmente, esse é um grande equívoco. Embora grande parte dos condomínios a qual eu tive acesso, os síndicos não são sócios diretamente, mas tem algum tipo de participação. Esse é o mercado condominial em São Paulo. Se arrepende de ter envolvido empresas da sua família? Completamente, e por um condomínio que não valeu a pena, só foi dor de cabeça. E é aí que ele faz uma afirmação ousada. E não houve ganho financeiro pela parte das empresas da sua família? Houve prejuízos grandes. Houve prejuízo? Grandes. É uma frase que desafia a lógica, não? Por que ele ia continuar trabalhando se ele estivesse perdendo dinheiro? Ele era um empresário. Posso te perguntar, na boa, claro, fica à vontade. Insistir no fato de você não ganhou dinheiro ao colocar empresas da sua família para administrar os condomínios? Nenhum. Mando pra tia o que eu cobrava e os custos. E por que você continuava se não era rentável? Eu não iria continuar, essa é a verdade. Eu saí como síndico e muito possivelmente sairia com as empresas, porque o vínculo não fazia bem para as empresas. O vínculo que eu tinha com o condomínio e com as pessoas não fazia financeiramente bem para as empresas que prestavam o serviço. Se ele tivesse mesmo tido prejuízo, por que ele foi atrás de outros prédios? E por que ele tentou se reeleger no próprio Vibe? Vamos lá, eu tive uma reeleição. Primeiro,
mandato tampão de 1 ano. Segundo, a reeleição que eu ainda teria mais 6 ou 8 meses. E eu renunciei porque eu já queria sair. Então não foi que eu fui me reelegendo e ficando com as empresas, não. As empresas prestaram serviço pro Vibe 1 ano e pouco. Não foi algo contínuo, algo extenso. E é nesse momento que minha ficha cai. E eu me dou conta. Eu tô ali entrevistando um político. Afinal, o síndico é tipo um presidente de um país minúsculo. O líder escolhido para chefiar um grupo. Bem menor que um país, é claro, mas ainda assim um líder eleito. E, como muitos políticos que eu já entrevistei na vida, Hanif é liso. Liso que nem jiló. Responde com rodeio e firula a perguntas que são bem objetivas. Como essa pergunta aqui. Porque eu sou obrigado por dever de ofício a perguntar, porque parece ser até contrassenso uma empresa que tem como fim o lucro continuar prestando um serviço se ela não tem lucro. Mas veja bem, não haveria continuação. Então eu saí, qual era o planejamento? Eu, pessoa física, iria sair. O novo síndico iria assumir e iria procurar novas empresas para se fazer valores. Se achassem que deveriam permanecer as empresas, os valores seriam reajustados. Mas você poderia ter feito isso na sua gestão também. Nada te impedia de você rever os contratos. Foi muito curto esse período, e o período que travou mesmo foi 2020, pandemia. Ou seja, não se mexia em nada. O que tinha e deixava do jeito que estava. E eu preciso insistir nesse assunto porque não faz sentido. Por que raios a sua empresa continuou prestando um serviço se ela só tomava prejuízo com ele? O que eu preciso insistir... E a minha... Insista, fica à vontade, tá bom? E a minha verdade não é a verdade absoluta. Tem os lados e aí tá tudo bem. Descobriram problemas, extintor vencido, descobriram que certas notas fiscais tinham sido emitidas e não conseguiam ser comprovadas e nunca foram comprovadas que os serviços realmente tinham sido efetivados. Notas fiscais é mentira, uma grande mentira, tanto é que todas as segundas-linhas foram disponibilizadas. A questão dos extintores, 2020, pandemia, não estava se fazendo nada. Absolutamente nada poderia ser feito. Simples assim. Simples assim, ele diz. Mas não é nada simples. Os moradores documentaram serviços que não foram entregues no prédio e acharam muitas notas fiscais que acreditam serem frias. Mas Hanif insiste que essas acusações são infundadas. Questão principal, desvio. As notas estão lá, até hoje podem ser comprovadas. Ok? Então assim, se de fato houve um desvio financeiro, não ficou comprovada. Que não houve, não se comprova aquilo que não aconteceu. Então, aonde estaria o crime perfeito nisso? Porque isso que é fascinante, a percepção que fica em algumas pessoas. Algumas pessoas consideram que você conseguiu cometer um crime perfeito. Um crime pelo qual você não vai ser condenado. Como isso te soa? Soa muito mal, extremamente mal. Se fosse assim, eu não estaria respondendo ainda na justiça por isso. E até hoje, 3 anos depois, 4 anos depois, no Vibe, não se conseguiu comprovar nada porque não tem nada a ser comprovado. Novamente, financeiramente foi prejudicial às empresas. A única coisa boa é que lá tinha um salário de 3, 4 mil reais. Depois de dizer que teve prejuízo em todos os prédios que acusam dele de ter desviado dinheiro, Hanif vai além. Diz que ele mesmo nunca queria ser síndico, que aconteceu por acaso. Eu não queria esse emprego. Aconteceu. É como eu digo, a gente se envolve em coisas que de repente a gente acha que pode ajudar e não vale a pena, não faz sentido. Wanderson Hanif diz que só virou síndico porque tinha boas intenções. Queria ajudar as pessoas, ajudar quem morava nesses prédios, ajudar centenas de desconhecidos de um condomínio onde ele nem morava a maior parte do tempo. Seu intuito era ajudar? Foi sempre ajudar. Nenhuma outra coisa diferente. E não me agarrei à função. Quem pediu para sair fui eu. E aqui vale abrir um parêntese. Eu trabalhei com uma das maiores repórteres do Brasil, ela chama Mônica Bello. E logo nos meus primeiros dias com ela, a Mônica disse uma frase que me marcou para sempre. Ela falou o seguinte: o entrevistado tem direito de mentir. Isso não quer dizer que o entrevistado esteja certo quando ele mente. E eu nem quero dizer que o Wanderson está mentindo nessa entrevista. Isso só quer dizer que cabe ao repórter dar contexto ao que uma pessoa fala. E com contexto, as afirmações vão fazer mais ou menos sentido.
E eu peço licença para pausar a entrevista por uns minutos para a gente fazer justamente isso, dar um pouquinho de contexto. Esse trecho da entrevista do Hanif, em que ele afirma que as empresas eram dos seus familiares, ganha uma nova camada quando eu consigo falar com um desses familiares, a ex-mulher dele. Inclusive, foi a pessoa que emprestou para ele o sobrenome Costa, que ele usa em Portugal e que ele não tinha quando nasceu. Essa mulher não quis se encontrar comigo, mas topou conversar por telefone e contar a sua versão sobre ser dona das empresas que atuavam no Edifício Vibe e no João Paulo II. Para começo de conversa, ela diz a seguinte frase quando eu pergunto sobre o lado empresário dela. Eu fui uma laranja. Eu e a mãe do Wanderson fomos laranjas na mão dele. Essa não é a voz dela. É da produtora Beatriz Trevisan. Essa ex-mulher preferiu não ser gravada, mas topou que eu usasse todas as informações da nossa conversa. A ex-mulher de Hanif conta que conheceu ele quando era jovem. Ela vendia roupas na periferia do Recife quando cruzou com ele. Os dois se apaixonaram. Ela conta que veio de Pernambuco para São Paulo para morar com ele num apartamento de luxo no edifício Cadoro, que é um antigo hotel que virou um prédio de apartamento chique na Rua Augusta. Ela diz que uma das primeiras perguntas que Hanif fez para ela quando ela chegou em São Paulo foi: seu nome tá limpo ou seu nome tá sujo? E o nome dela estava limpo. Então, ela diz que ele trouxe documentos que a colocavam como sócia das empresas que atuavam nos prédios em que ele era síndico, e pediu que ela assinasse. Mas ela afirma que nunca administrou essas empresas e que nunca se sentiu dona de verdade das firmas. A ex-mulher diz que Hanif tocava os contratos das empresas e o fluxo de caixa, e que ela só ajudava a contratar pessoas para limpar os Airbnbs que ele administrava. Ela também diz que a mãe de Hanif jamais esteve presente no dia a dia das empresas, que Verônica é uma mulher simples, que mora no interior de Pernambuco, e ela diz que as duas foram usadas por ele. Essa ex-mulher, inclusive, se mudou com ele para Portugal. Diz que ele era agressivo e gritava com ela. E isso levou o relacionamento a chegar ao fim. Em 2025, ela continua em Portugal. Tem 2 empregos para se sustentar, um de dia e um de noite. E ela não quer voltar para o Brasil de jeito nenhum, porque seu nome está envolvido em vários processos. O do prédio Vibe é um deles. Afinal, ela é sócia das empresas que são acusadas de desvio. Pelo menos no papel, ela é sócia. E a gente volta para um café no sul de Portugal, onde Wanderson Hanif dá sua primeira entrevista. Depois de dizer que só queria ajudar o Vibe e que saiu do prédio no vermelho, Wanderson começa a falar do prédio João Paulo II, o último pelo qual ele passou antes de sair do Brasil. E as acusações do João Paulo II eram 2: movimentações indevidas na conta do prédio e um apartamento que foi vendido e esse dinheiro sumiu. O que eles alegam é que houve movimentação depois disso de mais de R$20.000. Se houve movimentação, tem entrada e tem saída. Eles só eram mandar pra gente, a gente pediu isso. Se tivesse na conta de quem quer que seja, se foi uma movimentação na gestão, aí sim eles poderiam judicializar. Aí é uma questão de crime. E ainda até agora não foi feito. O argumento de Hanif é: se tivesse existido desvio, o prédio teria me processado. Mas os próprios moradores do João Paulo II dizem que o prédio não entrou na justiça porque não tinha dinheiro. Ficou quebrado depois que o síndico foi embora. Só que o prédio entrou sim na justiça, mas contra o banco em que estava a conta do prédio, por dizer que Hanif movimentou o dinheiro do condomínio depois que ele já não era mais síndico. E nesse momento ele tenta se distanciar desses acontecimentos. Diz que o problema foi de CNPJ, não de CPF, como se a empresa não fosse ele. Mas ele repete o que disse dos outros prédios. Afirma que não houve desvio nenhum. Dentro da gestão não havia como ter desvio nenhum. Por isso é nota fiscal e o serviço, e é um condomínio muito pequeno. Então não tem uma grande arrecadação. E eu pergunto pra ele, qual é o sentimento de ser acusado de crime por 3 prédios diferentes? Ruim, péssimo, horrível. Mesmo. Como te disse, até hoje eu sofro por alguns problemas criados nessa época. Hanif diz que esses 3 prédios foram os únicos com que ele teve problema, mas que ele trabalhou em muitos outros. A administração, se não me falhar a memória, foram 21, só que tinha uma carteira de 14 que não era nossa, a gente só adquiriu a carteira. E de terceirizados, 6, 7 direto. 21 prédios em São Paulo? E em algum deles teve problema? Não. Você se incomodaria depois de me mandar uma lista? E se você puxar lá, são 3 prédios. 2 que eu morei e 1 que a gente prestou serviços. Então, assim,
todos que eu me envolvi diretamente, deu problema. Que foram esses 3. E eu pergunto pra ele, quais são os nomes desses outros prédios que você tinha administrado? Porque não tem registro nenhum deles, nem na internet, nem na junta comercial. E ele não me diz os nomes. Fica de mandar uma lista depois da nossa entrevista. E não manda. E por 2 meses não manda. Então, essa afirmação que ele administrou outros 20 prédios em São Paulo e não teve problema nenhum, não pôde ser comprovada. Fica só na palavra dele mesmo. Terminado o assunto dos 3 prédios, a conversa segue para outras questões maiores. Eu digo que a advogada Marcela Serra conta que foi hackeada, que teve o computador invadido algumas vezes por um hacker que vai lá e deleta os arquivos e deixa mensagens de texto enigmáticas na tela dela. E eu aproveito também para lembrar que uma ex-parceira de Wanderson também já tinha dito à polícia que ele invadia o seu computador de vez em quando. Pelo menos eu acho impossível. E se isso aconteceu, hoje pela tecnologia é muito fácil saber se foi ou não hackeado. Eu acredito nisso. Nada hoje não deixa rastro na internet. Inclusive hacker. Mas não é uma coisa que eu escute falar com facilidade. Não dá pra hackear uma pessoa assim, simplesmente, facilmente. Ele nega. Diz que não tem conhecimento nem vontade de hackear ninguém. Ainda mais a advogada que defende os prédios. Isso jamais aconteceu. Eu posso ser culpado por qualquer coisa, menos por hackear alguém. Nunca. E ainda faz uma piada. A maluquice foi bem grande aí. O Hanif, inclusive, parece não compartilhar muito a admiração que a advogada Marcela nutre por ele. Fala nisso, sua relação com a doutora Marcela. É horrível, quer dizer, não existe. Eu falei com ela 2 vezes, as 2 vezes ela não me escutou. Uma foi pelo estilo. Falei, doutor Marcelo, isso tá errado. A gente não pode fazer um acordo. Ela, não, tá no processo, desistir. E uma segunda vez foi na saída das empresas. Eu falei, doutora, não precisa de tudo isso. O que a senhora quer? O que a senhora pedir, a gente faz. Tá tudo bem. Mas essa acusação de hackear seus inimigos não é a última. Tem uma outra questão que veio inclusive antes de Wanderson virar síndico. Os 2 boletins de ocorrência de empresários que procuraram a polícia dizendo que Wanderson vendeu para eles planos de saúde que nunca existiram. Que ele pegou o dinheiro e foi embora. Hanif diz que não lembra de nada desse assunto. Muito francamente eu não me recordo. Como faz muitos anos aí eu precisava ver, puxar e verificar o que aconteceu. Nos planos de saúde haviam problemas de muitas mudanças de perfis, de contratações e aí eu não saberia mesmo te informar o que houve. Não lembra se a empresa era dele, se de fato ele falou com essas pessoas, se ofereceu plano de saúde imaginário para eles. Ele não se lembra de nada. Mas existiu essa empresa? Existiu esse ofício? De cabeça eu não posso te falar porque eu estaria mentindo. Tá. Mas você chegou a trabalhar com... Cheguei a trabalhar, mas antes de 2012. Se não me falha a memória, até 2009, 2010. Se não me falha a memória. Ó. Esse relato um é de 2011 e outro é de 2012. Já não estaria mais. Eu tinha uma loja de cama, mesa e banho na Zona Leste. Parece improvável que alguém se esqueça se teve ou não teve uma empresa. Não é alguma coisa que você comeu no almoço, é uma empresa que você abriu. Mas, de novo, as pessoas têm todo o direito de dar sua versão dos fatos. Assim como muitos moradores do prédio têm a versão que Hanif saiu rico do Brasil. Rico com o dinheiro que pertencia aos condomínios. Porque muito da mística que eu ouvi nesses condomínios é de que você teria enriquecido, que você teria um Porsche, que você teria roupas de grife, que você teria... Criou-se uma imagem entre algumas pessoas. Não, isso é inverídico. Hanif para um segundo, segurando a colher de café na mão. Olha para ela, olha para mim. E parece pensar sobre o apelido que os moradores do Vibe deram para ele. Então, ele faz uma pergunta. Tem pinta de milionário hoje? Tem. Mas aí as pessoas acham, eu não posso... Você perguntou minha opinião? Você tem, pelo amor de Deus, você tá com cabelo de milionário, óculos de milionário, pullover de milionário. Você perguntou? Tá bom, vamos lá. O cabelo preto lambido para trás com gel. Os óculos escuros, quadrados e gigantes com detalhes dourados. Hanif se veste como uma mistura de João Dória com a Loki. Não, você é uma pessoa bem apessoada e muito... Uma estética que se associa à riqueza, você não acha? Não, claro que não. Não tô falando de beleza. E que tem, inclusive, pessoas que acham que você
é muito bom de manipular uma imagem e passar uma imagem de alguém que é muito rico e que, portanto, não ia precisar de dinheiro do condomínio, que estava lá pelo bem do condomínio. Ele diz que não é rico, que já foi classe média alta no Brasil, mas hoje em dia trabalha para pagar seu custo de vida em Portugal. E eu pergunto um pouco sobre a vida europeia dele. Portugal é um local que se vive melhor do que o Brasil, mas não se ganha dinheiro. Mesmo. É uma vida mais pacata, muito mais tranquila. De fato, aqui as coisas funcionam básico, ou seja, saúde, educação, segurança funciona perfeitamente, mas não é um local para se ganhar dinheiro. Tanto que, por mais que ele tenha conseguido o direito de morar na Europa, ele está prestes a sair de lá. Faz 4 anos que Wanderson se mudou para Portugal. Ele jura que essa mudança não foi uma fuga, que ele e a sua então esposa queriam fazer um mestrado e decidiram que aquele era o momento. Só calhou de ser também o período em que abundavam os processos de prédios em que ele tinha trabalhado. E ele diz que a teoria de que levou uma fortuna com ele para a Europa é uma grande pataquada. Quer dizer que disseram que eu tinha um Porsche? Sim. Não, essa é a questão. Acho que virou uma coisa misteriosa, uma figura misteriosa, que daí cria-se muita especulação. Tem gente, por exemplo, que acha que você nunca veio para Portugal. Tem gente que acha que você tá foragido no Brasil e fingiu uma vinda para a Europa. Tem gente que, para ser sincero, te acha um rei do crime. Acham que você criou um esquema que é... perfeito. Incontornável e improcessável. Mas como é improcessável? Se eu tenho 15 processos, eu 9 empresas. Ele tem contrato às empresas e não eu, CPF. Hanif até admite algumas falhas nesses processos, mas só até a página 2. Você é culpado por alguma coisa? A gente sempre tem culpa de alguma coisa. Sempre. A minha principal culpa na questão Vibe foi ter me envolvido. Quando eu falo me envolver, é me vincular. Esse foi o meu grande equívoco e erro. Ele defende que o erro não foi ter contratado empresas da sua família com dinheiro dos prédios. O erro dele foi tentar ajudar demais esses 3 prédios em São Paulo. Essa é a versão dele. Se ela está próxima ou não da verdade, cabe a cada um decidir. É incerto o que vai acontecer com Wanderson Hanif. O processo do Vibe não foi aceito pela justiça. Já o processo do estilo Bom Retiro acabou em uma confissão de dívida que nunca foi paga. E a ameaça de morte no estilo nem processo virou. O condomínio João Paulo II não acionou Hanif na justiça. E nem deve acionar. Ou seja, se ele for punido, não vai ser pelo que ocorreu nos 3 prédios em que foi síndico. A única pendência que ele tem com a justiça são seus ex-funcionários que reclamam de não ter recebido todos os direitos trabalhistas. E os advogados que eu ouvi para essa série afirmaram que dificilmente essa acusação dá cadeia. No máximo, ele teria de pagar o que porventura devesse. Então, em abril de 2025, Wanderson Hanif é inocente, porque nunca se provou o contrário. Se isso vai mudar no futuro, ninguém sabe. O que a gente já sabe é que em breve Wanderson vai voltar para o Brasil. Pelo menos é o que ele promete. Eu tive alguns números, mas de fato foi desfeita a equipe. Eu tinha uma equipe aqui de 3, 4 corretoras. E como a minha pretensão é voltar para o Brasil, eu cortei meu vínculo com a Remates. Fico, na teoria, até 31 desse mês. Hanif diz que a partir de 1º de janeiro de 2025 ele estaria desempregado em Portugal, porque o seu plano é voltar para casa. Ele vai voltar para o Brasil. Acho que o ciclo aqui já se encerrou. E a entrevista também vai chegando ao fim. Bom, vamos, estamos com frio. Agora eu tô também. Antes de ir embora, eu faço uma pergunta para Wanderson. Ou Hanif, ou W. Costa, eu já não sei mais com quem eu tô falando. Eu pergunto para esse homem, independente de qual seja o seu nome, se ele pretende voltar a ser síndico quando estiver de novo morando no Brasil. Não, nunca mais quero me envolver com isso. Nunca mais. Nunca mais me envolvo diretamente na gestão de um condomínio. E não por falta de capacidade ou não por falta de querer. Mas o ser humano hoje em dia está cada vez mais complicado. Você pode ser 99% bom. Se 1% for que é do ser humano, não existe 100% bom, 100% mal. Você já não presta, já as pessoas já esquecem de tudo aquilo que você fez de bom. Então não é algo que eu busco na minha vida mais. Pelo contrário, eu busco tranquilidade.
O síndico se levanta e vai embora. Livre. O Síndico é um podcast da Folha, produzido pela Pachorra Felite, áudios, livros e filmes. Eu sou Chico Felite, roteirista e apresentador. A criação dessa série é minha com a Luciana Coelho. A produção é de Otávio Bonfá, com a Beatriz Trevisan e o Alan Batista. A edição de som e a trilha sonora são do Luan Alencar. A imagem de capa do podcast é da Catarina Pinhato. E eu, inclusive, te aconselho a olhar de novo para essa imagem agora que você ouviu a história inteira, porque talvez ela faça mais sentido do que você pensa. A supervisão da produção é do Daniel Castro e da Luciana Coelho. Agora que você terminou de ouvir a série, que tal dar uma nota pra gente? 5 estrelas são bem agradecidas porque sua avaliação é o nosso ganha-pão. Um abraço e até a próxima.